dia 24 de outubro é comemorado o aniversário da cidade de Goiânia. Ai, eu amo Goiânia! E vocês? Sim? Não? Mas você conhece a história da atual capital de Goiás? Vem cá, que eu vou te contar um pouquinho dessa história, no melhor estilo goianiense. KKK. Brincadeiras à parte, deixando caricaturas de lado, vamos começar? Goiânia foi uma cidade planejada para ser a nova capital de Goiás. O intuito era construir uma cidade moderna, que atendesse aos anseios políticos e econômicos da época, os anos 30. Desejos estes de integrar o interior do Brasil à parte mais desenvolvida que era o litoral. Mas por que era necessário planejar e construir uma cidade nova para atender a esses interesses de modernização? Vejamos. Fator número 1. Nos anos de 1930, o mundo vivia o período entre guerras. O Brasil vivia uma crise econômica, em decorrência da Grande Depressão, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, também chamada de crise de 29. O Brasil não conseguia vender o seu principal produto de exportação, que era o café. Também em 1930 aconteceu um golpe na política brasileira, que ficou sendo conhecido como a Revolução de 1930. Vargas, um político do sul do país, com o apoio de Minas Gerais e Paraíba e dos militares, empreendeu uma revolução para derrubar o presidente eleito e assim se tornou o novo presidente do Brasil. Ele era um político autoritário e as suas políticas autoritárias eram uma tendência no resto do mundo. Nos seus planos estava o desejo de modernizar o país e levá-lo ao progresso. Um fator importante era incluir o Centro-Oeste neste processo de modernização. Na época, Goiás era considerado o segundo estado mais pobre do Brasil. Para realizar seus planos, Vargas iniciou um processo de centralização de poder. Uma das medidas foi nomear interventores federais, para assumirem o papel de governadores. Para Goiás, foi nomeado o interventor Pedro Ludovico Teixeira. Fator número 2. A então capital do estado de Goiás, a cidade de Goiás, não representava os anseios de progresso tão aclamados à época. Era uma cidade de estilo colonial, setecentista, com condições topográficas desfavoráveis para os planos de progresso adotados para a região. Fator número 3. Também havia a questão política. A mudança da capital seria usada como propaganda. Seria um momento de ruptura com o atraso e o momento da chegada do avanço, o caminho para o novo. Assim, começaram as discussões para ver qual local seria o mais adequado para a construção da nova capital. A região escolhida foi a cidade de Campinas, pois essa oferecia requisitos topográficos indispensáveis. Este parecia ser o local perfeito para a construção de uma cidade moderna. Então, bora trabalhar? Bora construir essa cidade? Bora! Em 24 de outubro de 1933, foi lançada a pedra fundamental da cidade de Goiânia, e o arquiteto urbanista responsável pelo projeto da nova capital foi Atílio Corrêa Lima. O desejo era construir uma cidade que tinha como elemento definidor o espaço público e o edifício. O estilo adotado para a capital foi o estilo Art Deco. O estilo é impregnado de um forte caráter nacionalista e monumental, que se alia ao tipo de projeto político autoritário vivenciado na época. Lembra lá de Vargas quando tomou o poder? Então, o objetivo era trazer modernidade e áreas de progresso, com monumentos e edifícios com linhas retas, fachadas limpas e sóbrias, ruas arborizadas e largas, bom aproveitamento da água e setorização de atividades urbanas, e espaços de encontros cívicos e políticos. No entanto, toda essa propaganda de modernidade, uma nova capital que promoveria o avanço tecnológico, contrasta com o depoimento dos pioneiros. Depoimento de Cerise, em 1941. Diz ela que, saindo lá de casa, passando pelo Lago das Rosas, Raul, seu marido, atropelou um jacaré. Depoimentos como esse a gente tem aos montes, falando sobre índios que andavam armados, sobre a necessidade da população estar armada para se defender, sobre onças na rua e outros animais também.
Além disso, não havia infraestrutura mínima para o desenvolvimento dos trabalhos de construção da cidade. Um exemplo disso são as quedas constantes de energia na nova capital. Você que mora aqui, ainda tem esse problema? Eu tenho. Culturalmente, Goiânia convivia com contrastes. A gente tem, por um lado, incentivo à arte e ao progresso, e por outro lado, um moralismo um tanto quanto retrógrado. A gente tem também desigualdades sociais, bairros muito ricos, pessoas muito pobres, isso desde a sua fundação. Todas essas características fazem de Goiânia, desde a sua criação, uma cidade híbrida. Com a construção da nova capital e depois com a construção da capital federal, Brasília, mais gente foi chegando para cá e a região foi crescendo. Apesar de todas as suas contradições, viu chegar a modernidade. E a gente é o que tem de melhor nessa terra.